Vocês estão bom, gente? Vocês estão bom? E aí, galerinha, vocês estão bom? Tudo bom? Tudo bem, mais ou menos, né? As mulheres em casa, cuidando do Heitor. Vamos seguir o que nós sempre fazemos aqui, abrindo a Bíblia, pregando a Bíblia, ensinando a Bíblia. Nós vamos continuar fazendo isso até que Jesus volte. Bom, o nome dessa série é Sobreviver, ou Sobreviver. É uma troca de palavras também. Sobreviver, sobre como viver também. E é um estudo no livro de 2 Tessalonicenses, está no Novo Testamento, você pode abrir lá. Esse livro você pode ler em 10 minutos, tá? Mas hoje nós vamos meditar no capítulo 1, semana que vem no capítulo 2 e depois no capítulo 3. Eu tenho certeza que Deus tem coisas importantes para nos falar sobre esse livro nos dias de hoje. Então, vai ser uma bênção, vai ser uma bênção mesmo nós meditarmos sobre este livro. Jesus é muito bom. Não sei se vocês têm reparado, já acharam? Se acharam em 2 Tessalonicenses, lá no fim do... meio para o fim do Antigo Testamento, do Novo Testamento, perdão. Então, abram. Então, um guia de sobrevivência para o fim dos tempos. O livro de 2 Tessalonicenses é um livro desafiador, um livro que fala do fim. Não sei vocês, mas talvez uma das perguntas que a gente mais se faça é: estamos próximos do fim? O fim dos tempos estão próximos? Quais os sinais que nós temos visto? E se existem sinais, como nós vamos sobreviver ao fim? Ou como seria a nossa sobrevivência aos dias do fim? Então, esse livro ele tem muito a nos ensinar. O capítulo 1, basicamente, nós vamos entender um pouco do contexto do que essa igreja estava passando em Tessalônica e nós vamos aplicar isso para os nossos dias de hoje. No capítulo 2, nós vamos tentar entender como serão os eventos do fim que Paulo descreve e como isso é importante, porque se existem profetas, se existem falsos profetas, existem profetas. Da mesma forma que Deus levantou profetas no Antigo Testamento que profetizaram sobre o fim dos tempos, que falaram sobre a vinda de Jesus e sobre a volta de Jesus. Da mesma forma, Satanás levanta os seus profetas, os seus falsos profetas, a Bíblia chama disso, e esses falsos profetas, eles vão falar e falam sobre o fim dos tempos a todo momento. Então, querendo ou não, você tem ouvido indiretamente sobre o fim dos tempos, sobre como vai ser esse período. No capítulo 2, Paulo vai demonstrar, vai dar sinais de como vai ser o fim dos tempos. No capítulo 3 é uma bomba, é como viver esses últimos dias. Então, não sei se você já ouviu falar disso, mas, primeiro sermão então vai ser no capítulo 1, que é Vence o desânimo que te paralisa. Esse é o primeiro sermão de hoje. Então, não sei se você já ouviu falar, mas existe uma coisa chamada o relógio do juízo final. Esse relógio do juízo final, ele ao longo, desde que ele foi inventado, ele tem sido abreviado. Quando chegar à meia-noite, os cientistas, os filósofos, as pessoas que organizam esse relógio, eles acreditam que o fim do tempo irá chegar. Então, pela primeira vez na história, esse ano, o relógio foi adiantado 30 segundos. Ele estava em 2 minutos, 2 minutes midnight, tá ligado? É desse relógio aqui. Essa música do Iron Maiden é sobre esse relógio. 2 minutes to midnight, 2 minutos para meia-noite. Porque naquela época que o Iron Maiden fez essa música, nos anos 80, faltava 2 minutos para meia-noite. E a música do Iron Maiden canta 2 minutes to midnight, 2 minutos para meia-noite. Só que agora, em janeiro, esse relógio foi acrescentado, foi tirado 30 segundos. Ou seja, estamos a 1 minuto e meio, segundo os cientistas, segundo os filósofos, do fim do mundo, do fim da existência. Eles analisam como, aqui até diz, o Boletim de Cientistas Atômicos anuncia que estamos a 90 segundos da meia-noite do cataclismo. Uma palavra boa, né? Cataclismo. Do chamado relógio do juízo final. E aqui nessa matéria eles vão explicar como funciona e como eles organizam isso. Qual a ideia deles? É que vai haver uma grande guerra nuclear e essa guerra nuclear iria acabar com o mundo inteiro. Então, em janeiro deste ano, devido às tensões que têm aumentado, eles disseram, não, estamos 30 segundos mais próximos. Então, nós estamos muito próximos a uma guerra atômica sem precedentes. Interessante que a Bíblia fala sobre isso, né? Em Apocalipse vai dizer
que do céu cai chuva de meteoros, que destroem a água, destroem parte da natureza, e parte dos animais morrem. Eu imagino João olhando isso há 2000 anos atrás, tipo, tem uma visão de uma coisa caindo do céu. O que é aquilo ali pra ti? Pode de uma pedra. Tu nunca viu um míssil, tu nunca viu nada, mas tipo, tu vê vindo do céu e tu diz assim, olha, eu vi meteoros caindo do céu e destruindo a Terra. Pô, tipo assim, é o que ele tinha para interpretar o que ele estava vendo. Sabe, as coisas não são por acaso. Como os mísseis são lançados, o poder de destruição. Parece que nós temos caminhado para essas visões que João viu em Apocalipse. Tem uma notícia também desse ano que é Putin alerta, foi dessa semana passada. Putin alerta Ocidente para risco de guerra nuclear e destruição da civilização. O cara, ele falou basicamente o seguinte, se a Ucrânia não se render e a OTAN continuar ajudando, ele irá sim lançar bombas nucleares para destruir todo o continente europeu. A gente acha, mas eu estou no Brasil, América do Sul, não vai alcançar. Imagina uma destruição atômica num continente inteiro. O que aconteceria com a água, com a natureza, com tudo, o clima da Terra. Então, obviamente, que uma guerra nuclear, mesmo que não fosse aqui onde nós estamos, nós teríamos um impacto gigantesco. Se o tsunami que aconteceu no Japão, ele chegou no Chile, imagina tipo uma bomba nuclear, ou várias bombas nucleares explodindo num continente próximo. Então, óbvio que teria impacto. Então, o Putin está bem louco, ele está dizendo, não, nós vamos destruir tudo. Se a França parece que diz que ia mandar mais armamento para a Ucrânia, enfim. Aí vem a melhor notícia para mim. Preparado para o fim do mundo? Ponto de interrogação. Mark Zuckerberg constrói bunker avaliado em 1,3 bilhão. Quando o Mark Zuckerberg começa a construir um bunker, é porque as notícias não são tão boas quanto a gente espera. Esse homem está se preparando para algo que vai acontecer no fim dos tempos. A grande questão é, como viver esses dias? Como vamos passar esses dias? O que vamos fazer? Como viver? Nós vamos estar preparados para sobreviver. A Bíblia não só fala do que aconteceu, mas fala do que sempre acontece. Ou seja, Paulo estava nessa carta explicando, preparando a igreja de Tessalônica e, por consequência, nós hoje, em como viver esse período de destruição em massa do mundo. Então, olha só. Quem e por quê? Começando olhando por aqui. Quem e por quê? 2 Tessalonicenses 1, versículo 1 e 2. Paulo, Silvano e Timóteo, as igrejas dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então, Paulo, Silvano, Timóteo, eles escrevem junto essa carta. Perceba como a carta é endereçada à igreja. A Bíblia que você tem nas mãos é algo que foi dado a nós, é para nós. O que está escrito aqui é para os nossos dias, é para que nós venhamos a ler, sermos impactados, sermos transformados. O que Paulo escreveu para Tessalônica, na Grécia, também tem aplicação para nós. Também tem aplicação para os nossos dias. Também quer falar algo para nós hoje. A palavra de Deus é útil para os nossos dias. E nós começamos a ver logo isso aqui. Agora, olha só como nesses primeiros 2 versículos, para explicar melhor para vocês quem e por que Paulo escreveu essa carta, como nesses 2 primeiros versículos aparece 2 vezes Deus Pai e Nosso Senhor Jesus Cristo. 2 vezes Paulo menciona Deus Pai e Nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei você, mas quando a gente para um tempo para estudar, para contemplar ali, a gente vai perceber quantas vezes a palavra repete, o que quer dizer. Então, olha só que interessante. Primeiro, Deus Pai. Deus Pai é quem uniu a igreja. Deus Pai é quem planeja a igreja, quem projeta a igreja. Deus Pai é quem nos uniu aqui nessa noite. A salvação vem de Deus, o Pai. Ele é o grande... Perceba isso, presta atenção em mim, gente. Deixa a criança chorar. A criança é assim. Todo culto tem criança chorando. Hoje elas vão chorar lá. Então, fiquem tranquilos. Então, por que Deus é o Pai? Porque procede dele. Ele é o supridor, ele é o provedor da igreja. Ele quem dá vida à igreja, ele quem planeja a igreja, ele quem projeta a igreja. E ele que reuniu nós aqui nessa noite.
Deus Pai sabia que nós deveríamos estar ouvindo essa palavra. Deus Pai sabia que isso seria para nós e serviria para nós. Primeira coisa, então, a duplicidade do nome do Pai aqui. E a duplicidade do nome do Senhor Jesus. Não é como em muitas igrejas aparece. Jesus. Sabe, eu gosto do Mark Driscoll que ele escreve num livro. Para muitas igrejas, Jesus parece aqueles jovens dos filmes de romance, que é um jovem adolescente com um rádio na janela tocando uma música, sabe, de amor. Take my breath away. Ele tá ali na janela se declarando. Vem, eu quero te levar para o baile da formatura. O Jesus da Bíblia não é esse Jesus. Ele não é fraco. Ele não está desesperado pela nossa atenção. Ele não está desesperado que você apareça num culto. Ele não está desesperado por você. Ele é o Senhor Jesus. Ele tem autoridade. Ele tem domínio. Ele domina sobre toda a criação. Se existe alguém que está hoje sentado no trono da história, que tem domínio sobre a história, o nome dele é Jesus. Ele é o Senhor. Nada que acontece nos nossos dias, está distante da mão de Jesus. É uma possível guerra nuclear? A Bíblia falou disso há 2000 anos. É tribulação, é doença. Nada do que está acontecendo está fora do domínio do Senhor Jesus. Ele tem tudo nas suas mãos. Ele domina tudo. E mais do que isso, aqueles que fazem parte da igreja, eles estão não debaixo do gerente Jesus, não debaixo do chefe Jesus, não do amigão Jesus, nem do conselheiro Jesus. Eles estão debaixo do Senhor Jesus. A vida deles é controlada por Ele. É Ele quem controla suas decisões, suas emoções, seus pensamentos. Então a igreja provém do Pai e o Pai presenteia Jesus como Senhor da igreja. Deus Pai planeja, projeta, ama, sonha com a igreja. Jesus toma a igreja em suas mãos. É dele, ele é o Senhor. Ele domina sobre ela. E Paulo começa essa carta se apresentando no versículo 2 dizendo graça e paz de Deus. Cara, isso chama muitíssima atenção. Muitíssima atenção. Primeiro, porque o mundo busca um Salvador. E nos últimos dias, meus irmãos, o mundo irá buscar cada vez mais um Salvador. E não é à toa que a Bíblia diz que aparecerá o anticristo e ele se colocará como Salvador do mundo. E ele se colocará como uma figura que vai trazer a salvação para as grandes crises humanitárias que nós viveremos. Mas Paulo já antecipa a graça salvadora que o mundo precisa, que o mundo perdido em pecado precisa, ela é encontrada em Jesus. O Salvador da humanidade será para sempre o Senhor Jesus. E mais do que isso, a paz que as pessoas procurarão no fim dos tempos, ou que as pessoas procuram no seu dia a dia, quando elas enfrentam as mais diferentes calamidades, está em quem? No nome de Jesus. A paz ela é colocada em dois níveis aqui. O ser humano nunca encontrará paz se ele não encontrar nesses dois níveis. Primeiro, a paz um com o outro. Nós convivemos em paz. Isso é importante. Nós precisamos conviver em paz. Mas a paz verdadeira só vem quando nós estamos em paz com Deus. Quando a ira de Deus não está mais direcionada a nós. Quando Deus agora ele não usa mais a justiça punitiva, mas ele usa graça. Ele se vira para nós em graça. E aí nós conquistamos a paz. E aí nos tornamos pacificadores. A gente leu no pré-culto hoje. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino de Deus. Porque deles é a promessa. Então o evangelho, meus amigos, o evangelho é a resposta que nós precisamos. É a resposta que os tessalonicenses precisavam. E a resposta que eu e você precisamos essa noite. A graça e a paz vindo de Jesus. Porque o que está acontecendo aqui? Por que Paulo escreve essa carta? Porque a história humana, alguns dizem que a história é cíclica, ela gira em torno de si mesmo. A história não é cíclica, ela está avançando progressivamente até onde Deus quer. Deus já conhece o início e o fim da história. E a história humana, ela se desenrola em eventos. Os historiadores, eles procuram por eventos para mostrar e pontuar a linha do tempo. A queda, a ascensão de um império, eles vão pontuando a linha do tempo. Da mesma forma, o Senhor Jesus, Deus, ele organiza o tempo dele em eventos. A Bíblia chama de eventos proféticos. O primeiro evento profético que é descrito desde Gênesis até
o final de Malaquias é a vinda de Jesus. Esse é o evento profético que a história avança. Quando Jesus vem, ele nasce. O segundo evento profético é a morte de Jesus. A morte de Jesus na cruz marca um evento profético onde os pecados dos seres humanos são perdoados. Da mesma forma, 3 dias depois, nós temos um outro evento profético. Qual que é? Ressurreição. E o quarto e último evento profético na história de Deus, qual que é? A volta de Jesus. A volta de Jesus. O retorno de Cristo. Nós vamos ver a história se desenrolando até lá. E até que Jesus volte, nós estamos nesse meio, nessa tensão. Eu já preguei sobre isso para vocês. Nós estamos nessa tensão, nesse período onde nós vimos Jesus subindo nos céus e vamos aguardar Jesus voltando dos céus. E até esse tempo a Bíblia vai dizer que é um período meio caótico, de sofrimento, de doença, de perseguição, de tribulação, até que Jesus venha e acabe com todas essas coisas. Então, neste meio tempo, é comum nós nos desanimarmos por causa da pressão que o mundo causa em nós. Por causa da pressão que a vida na Terra causa em nós. Por causa do nosso corpo que desfalece, envelhece e morre. Por causa das doenças que vêm sobre o mundo. Por causa da pandemia. E nós vemos que essas coisas vão acontecendo e vão nos cansando, vão nos desanimando. E não pensem que Paulo, quando escreve essa carta, não viu a mesma coisa acontecendo em Tessalônica. Uau! Desliga para nós ali. Não pensem que Paulo não viu isso acontecendo em Tessalônica. Cara, ele quebrou do nada, né? Vocês viram, né? Tudo bem. A gente brinca que Satanás já foi mais discreto. Isso é para dar peso o que eu estou falando aqui. Você percebeu? Não pensem que Paulo é alheio ao que Tessalônica estava passando. Deixa eu rapidamente explicar para vocês. Paulo, ele prega o evangelho em Tessalônica, na segunda viagem missionária, ele vai a Corinto e Tessalônica, ele prega ali, planta uma igreja. Essa igreja é plantada e ele sai rapidamente da cidade e deixa essa igreja plantada lá. E logo que ele sai de lá, muitas pessoas começam a perseguir, a maltratar, a ir contra essa pequena igreja que havia se formado em Tessalônica. Eles mandam uma carta para Paulo, dizendo o que estava acontecendo lá. E Paulo, em 1 Tessalonicenses, escreve uma carta respondendo para eles que essas perseguições que eles estavam vivendo, elas iriam se acabar quando Jesus voltasse. E em 1 Tessalonicenses, Paulo descreve no capítulo 4 a volta de Jesus e tudo mais. E quando eles recebem essa carta, há uma confusão também. Porque, não sei você, mas se você lê a Bíblia, tem coisas que a gente não entende direito. Sabe? Tem coisas que a gente tem que parar para pensar, puxa, mas o que será que isso aqui quer dizer? E quando Paulo escreveu 1 Tessalonicenses, quando eles leram lá, eles, mas Jesus vai voltar, mas se Jesus vai voltar imediatamente, o que eu faço? Ele está para voltar, eu paro de trabalhar, eu devo ficar só na igreja, o que eu devo fazer? E a pressão pegando sobre eles, eles mandam uma segunda carta para Paulo, dizendo que havia confusão, que as pessoas não haviam entendido direito, a primeira carta. Então Paulo escreve uma segunda carta, só que agora focada em, primeiro, animar eles diante da perseguição que eles estavam passando, do sofrimento que eles estavam passando. Depois, corrigir o problema deles de interpretação do evento do fim. E no capítulo 3, mostrar para ele como eles deveriam viver diante daquilo. Por isso que eu falei, primeiro capítulo a gente vai lidar com o desânimo, que é o que Paulo vai lidar primeiro. Eles estavam desanimados, estavam abatidos, estavam sendo perseguidos, estavam sofrendo. Capítulo 2, Paulo corrige o entendimento deles a respeito da volta de Jesus. E no 3, Paulo mostra para eles como eles devem viver. Então, vamos ler aqui. Vence o desânimo, crescendo espiritualmente. Paulo poderia dizer para esses caras, passar a mão na cabeça deles e dizer assim, olha, é um momento ruim na vida de vocês, vocês devem parar, vocês devem refletir um pouco, meditar um pouco. Mas não, Paulo aponta para eles que no meio do sofrimento, no meio da dor, existe uma oportunidade incrível para que nós venhamos crescer espiritualmente. Então, o desânimo é uma situação onde, a gente estava no sexta, né? Estou sentindo as minhas forças indo embora. Desânimo é uma situação onde as nossas forças naturais começam a sair. Nós começamos a nos sentir mais cansados, mais animados, mais perdidos, mais fracassados, e de repente nós nos sentimos tristes, desesperados. O desânimo ele vem tomando conta do nosso coração. E é muito comum que no meio do desânimo nós venhamos a ficar estagnados, paralisados, com medo. O que fazemos quando o desânimo vem?
quando a dor vem, quando a tristeza vem, quando os problemas vêm de encontro contra nós, Paulo vai listar aqui algumas coisas que eles devem fazer. Primeiro de tudo, Paulo vai dizer que ele louva em meio aos sofrimentos. Então perceba, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Aqui Paulo está dizendo, devemos sempre louvar a Deus. Esse é o primeiro ponto do que Paulo vai dizer. Porque no meio do sofrimento, escute isso, Satanás quer que você sofra como um ímpio. Satanás quer que você sofra reclamando, blasfemando. Satanás quer que você sofra dizendo que Deus não é bom, que Ele não presta, que o que Ele tem feito na sua vida é ruim. Funcionou? Olha aí, é um milagre. Lázaro morreu e foi ressuscitado. O ventilador foi igual. Escute, Satanás quer que você sofra como um ímpio. Satanás quer que você cesse o louvor e que você comece a reclamar. O louvor é uma arma poderosa para você vencer o desânimo. O louvor é uma arma poderosa para se vencer o desânimo. Por isso que Paulo começa aqui louvando. Porque Jó, quando ele perdeu tudo o que ele fez, ele louvou. Deus deu, Deus tomou. Bendito. Ele está dizendo, bendito é o nome do Senhor. É um louvor isso. Ele está louvando. Jesus louvou antes de ir para o Calvário. Mateus 26. Eles ceiam, eles cantam um hino e ele vai para o Getsemane. Cara, não sei você, mas tipo, Jesus, ele sabia que ele ia ser crucificado. Ele sabia que ele ia morrer. Mas na agenda de Jesus, antes de sofrer a morte, ele precisava cantar. Antes de sofrer a morte, ele precisava louvar. Ele iria passar por um problema incrível na vida dele. Mas antes de morrer, ele precisa louvar. O louvor é poderoso quando nós sofremos. Quando nós estamos desanimados, nós devemos louvar. Tiago disse, se alguém triste, louve. Os apóstolos foram perseguidos, em Atos capítulo 5, levaram uma surra. O que eles fazem? Saíram louvando o nome de Deus. Louvando porque agora eram dignos de sofrer. Paulo e Silas na prisão. Quem lembra? O que eles fazem? Louvam. O texto diz que lá, pela meia-noite, Paulo e Silas começaram a cantar, a louvar. No meio do caos, eles estavam louvando. Nesse período de dor, no período de sofrimento, que os tessalonicenses estavam, e que muitos de nós nos encontramos ou vamos nos encontrar, nós não podemos sofrer calados. Nós devemos sofrer louvando. Se você estiver passando por um momento de crise, louve. Põe um hino, põe uma música, cante. Lutero dizia, vamos envergonhar Satanás. Vamos louvar e ler alguns salmos. É ilógico. Louvar em meio à dor é ilógico. Louvar em meio ao sofrimento é ilógico. Mas é aquilo que vai fazer nos vencer o cansaço. Matthew Henry escreve, onde há uma verdadeira graça, sempre haverá crescimento. Deus está trabalhando na sua vida, em meio à dor você vai crescer. Se Deus trabalhou no seu coração, em meio à dor você vai crescer. Então olha comigo, primeiro, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. Duas expressões de crescimento aqui, no meio do caos. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Perseguições, pressões externas, tribulações, pressões internas. Perseguições, pessoas oprimindo, mentindo, batendo, roubando eles. Tribulações, problemas internos que eles sofriam. Primeiro, eles cresceram em fé. Como você vai crescer em fé em meio ao sofrimento? Você cresce em fé no meio do sofrimento quando você foca mais no evangelho do que nas circunstâncias. Pastor, mas as circunstâncias são caóticas, as notícias não são boas. Creia no evangelho. Creia na mensagem de Jesus. A fé tem a ver com crer no que Deus falou, nas promessas de Deus. Confie nas promessas de Deus. No meio do sofrimento, os tessalonicenses estavam crendo mais, crendo mais, crendo mais. E a fé deles ia aumentando. Como eles cresciam na fé? O comentarista diz, eles buscavam as obras da fé. Em meio ao sofrimento, o que eles faziam? Estavam cada vez mais próximos do que a palavra de Deus ensinava.
Eles cada vez mais ouviam a palavra de Deus, cada vez mais estavam em comunhão, cada vez mais eles oravam uns pelos outros, cada vez mais eles participavam da comunhão na ceia. Atos sobrenaturais, contrários à nossa ação humana, que exigem fé quando se sofre. Ninguém vai estar sofrendo e vai dizer, não, agora eu vou abrir a Bíblia aqui e vou ler. Ninguém vai estar sofrendo e vai dizer, não, agora eu vou botar um hino aqui e vou louvar. Ninguém que está sofrendo vai dizer assim, estou com uma vontade de buscar Deus. Mas é no meio da dor, no meio do sofrimento, que a nossa fé cresce, quando nós buscamos os meios de crescimento. Eles cresceram em fé, eles cresceram no amor. Então o sofrimento também desnuda o nosso egoísmo. Quantos de nós, quando sofremos, não nos perguntamos assim, por que isso está acontecendo comigo? Por que está acontecendo esse sofrimento específico comigo? Um divórcio, uma traição, um fim de um relacionamento, uma doença, né? Por que isso acontece comigo? Sabe, nós nos tornamos autocentrados em nós mesmos. E é difícil crescer no amor em meio ao sofrimento. Mas no meio do sofrimento, no meio do desânimo, você deve crescer em amor. Principalmente buscando estar próximo de pessoas que vão demonstrar amor pela tua vida. Não sei você, mas às vezes a gente fica pensando assim, o que eu vou falar para alguém? Não sei se você já foi num velório, eu fico meio assim quando eu vou no velório, tipo assim, será que eu digo bom dia, boa tarde, ou digo tudo bem? Será que eu posso dizer tudo bem? Já se perguntou isso? Sabe? E aí, tudo bem? Porque a gente fica meio assim, o que a gente vai dizer, o que a gente pode falar? Mais do que o que falamos, é onde estamos. Mais do que falar, é abraçar, é dizer, estamos aqui. Eu estou contigo. Conte comigo. O amor cresce quando nós demonstramos amor uns pelos outros em meio ao sofrimento. Enquanto as pessoas se perguntam por que está acontecendo comigo, a resposta é, nós não sabemos por quê. Mas existe amor para você. Existe cuidado, existe graça, existe perdão. No meio do sofrimento, eles crescem em amor. Jesus disse, se vocês me amam, vocês fazem o quê? Guardam os meus mandamentos. Ou seja, cara, isso aqui é muito louco. Se eles cresceram em amor, eles cresceram em obediência. Para crescer em amor no meio do desânimo, você cresce em desobediência. Você obedece mais, você se torna mais santo, mais parecido com Jesus, mais obediente. E você começa a demonstrar mais graça, mais amor no meio do sofrimento. Imagine, as pessoas já estão sofrendo, o que eles faziam? Eles perdoavam uns aos outros, oravam uns pelos outros, clamavam uns pelos outros, corrigiam uns aos outros, exortavam uns aos outros. Eles demonstravam amor de forma prática no meio do sofrimento. Terceiro, cresça na perseverança. As situações eram contrárias à fé, contrárias a eles. Eles estavam sofrendo perseguição e tribulação, mas eles viviam pela fé. Eles não viviam pelo que eles enxergavam, mas viviam pela fé. Eles caminhavam pela fé. Eles precisavam não olhar para as circunstâncias, mas para o Deus das circunstâncias. Não olhar para o que estava acontecendo naquela hora, mas olhar para quem estava por detrás de todos os acontecimentos. E era nesse momento que Paulo vê que eles estavam crescendo em perseverança, porque eles estavam crescendo no foco, na esperança, na perseverança, na volta de Jesus. Perceba que o sofrimento para nós, meus irmãos, e o desânimo, nesse momento de desânimo, de sofrimento, ele é quase como um ourives. Ele vai nos purificando, vai nos tornando mais santos, mais puros. O sofrimento para um ímpio destrói ele. O sofrimento para um crente purifica ele. Ele sai mais parecido com Jesus. Parábola do semeador. Um tipo de semente cresceu e por causa do sol morreu, Jesus disse, não é? Jesus depois fala, essa semente era o quê? Os problemas da vida. Os problemas da vida sugaram a fé daquela semente. Os problemas da vida destroem. O mesmo sol que faz uma semente frutificar para 30, 60 e 100, é o mesmo sol que bateu na semente que não conseguiu frutificar, que morreu. O mesmo problema que para um ímpio é destruição, para um crente é santificação. É crescimento espiritual. No meio do sofrimento, Deus está usando o sofrimento
para nos aprovar. As situações que acontecem na nossa vida são um meio de Deus nos fazer crescer espiritualmente. Então, em primeiro lugar, vença o desânimo crescendo espiritualmente. Em segundo lugar, vença o desânimo com esperança verdadeira. Paulo segue dizendo, isso é um sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois, de fato, é justo para com Deus que ele retribua com tribulação os que causam tribulação a vocês. E que dê a vocês, dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isso inclui vocês que creram em nosso testemunho. Perceba uma coisa. Paulo, ao invés de dar uma esperança simples ou falsa, Paulo aponta para uma verdadeira esperança. Vocês estão sofrendo, vocês estão passando por tribulação, vocês estão agora desanimados, se desanimando, perdendo as forças. Neste momento, olhem para o futuro. Paulo usa algumas expressões bem interessantes aqui. Paulo vai mostrar que tem duas verdades que nutrem a nossa esperança diante do sofrimento. O primeiro de tudo é que o sofrimento não é em vão. Eles estão passando por sofrimento por quê? Porque Deus está purificando eles. Então, no Evangelho, Jesus não prometeu uma vida fácil. Bem pelo contrário. Quando nós nos tornamos cristãos, parece que a coisa se torna mais difícil ainda. A vida se torna mais complexa ainda para nós. As provações que vêm sobre nós, como estavam vindo sobre eles, e que vai vir sobre nós no fim dos tempos, ou vem enquanto nós estamos vivos aqui, elas nos fazem olhar para algo maior do que nós. Por uma esperança mais futura. Por uma esperança melhor. Nós não sofremos em vão. Deus faz-nos sofrer. Deus nos traz o sofrimento, a fim de que nós tiremos os olhos do agora e coloquemos os olhos aonde? Lá na frente. É o que Paulo está fazendo com esses caras aqui. Paulo está pegando a cabeça deles. Vocês estão olhando aqui. Vocês devem olhar para lá. Vocês estão olhando para o sofrimento. Vocês estão sofrendo agora. Mas não olhem para o sofrimento. Olhem para o futuro. Olhem para como as coisas serão no futuro. Então, em primeiro lugar, nos mostra que o sofrimento não é em vão. Em segundo lugar, Paulo nos mostra que Deus lidará com a humanidade. E nesse lidar com a humanidade é onde, de uma vez por todas, os sofrimentos cessam. Onde todo o nosso labor, toda a nossa luta, toda a nossa dificuldade vai acabar. Então, olha só. Paulo vai dizer que tem dois jeitos de encarar o fim. Eu quero mostrar para vocês. Dois jeitos de encarar o fim. Primeiro, ele vai mostrar que existem dois tipos de pessoas que vão encarar o fim. Só existem dois tipos de pessoas. Não existem 4, 7. São dois tipos. Simples. Paulo vai mostrar que os não crentes irão encarar de uma forma e os crentes irão encarar de outra forma. Os não crentes, quem são eles? Como identificar um não crente? Como identificar uma pessoa que não crê de verdade no Evangelho? Primeiro de tudo, odeiam o povo de Deus. Porque eles estavam perseguindo a igreja. Eles estavam causando tribulação. E por isso que Paulo diz, convém que os que atribulam vocês agora sejam atribulados depois. Convém que agora eles estão causando esse problema, mas em algum momento eles vão ser atribulados. O ódio que eles direcionam à igreja demonstra que eles serão odiados por Deus no futuro. O primeiro ponto de alguém que não é crente é que ele não ama a igreja de Deus. Ele não ama estar com o povo de Deus. Ele não ama a comunhão. Ele não ama o louvor. Ele não ama o serviço. Ele não ama estar com seus irmãos. Ele odeia a igreja. Talvez você pense, mas que forte esse pastor. Basta olhar o seguinte. Como você trata a igreja? Qual é a prioridade na sua agenda? É a primeira coisa que você coloca na sua agenda? Ou é a segunda, terceira, quarta? Você poderia viver sem a igreja? Se você pode dizer sim, você odeia a igreja. Simples.
Então, quem são os não crentes? Eles odeiam o povo de Deus. Quem são os crentes? Eles amam o povo de Deus. Eles querem estar juntos, eles se alegram com os irmãos, se alegram em poder ser úteis no povo de Deus, se alegram em poder usar o seu dinheiro para a glória de Deus, se alegram em poder ver a obra de Deus avançando. Eles amam a igreja. Quem são os não crentes? Eles não conhecem a Deus. Muitas pessoas dizem, não, mas eu conheço a Deus. Escute essa história aqui. Imagina você mesmo chegar agora, né, Eliane, chegar na porta do Palácio do Planalto, lá bater assim, vim ver o Lula. Daí, então, tudo bem? Eu conheço o Lula, pode me deixar entrar. Daí o guarda diz, tá, mas o Lula te conhece? Ele sabe quem tu é? Tu tem agenda com ele? Não, ele nunca me viu na vida. Tá, então tu não vai poder entrar. Muitas pessoas, muitos ímpios dizem, não, eu conheço a Deus, eu tenho uma vida com Deus. Vamos lá, eu faço meu café com Deus Pai. Já que nós já estamos... Eu faço meu devocional diário. Eu tenho meus 5 minutos com Jesus. É engraçado que as coisas foram diminuindo, né? Os devocionais antes eram 1 hora com Jesus. Depois 50 minutos. Aí depois 30 minutos. 15 minutos. Agora é 5 minutos. 3 minutos com o Spurgeon. É rapidinho. As coisas foram diminuindo. Não crentes, eles não conhecem a Deus profundamente, só superficialmente. A palavra conhecer aqui no grego não é só um entendimento, como se fosse teórico de quem Deus é. Não, eu conheço que Deus é onipresente, onisciente, eu conheço o calvinismo, eu conheço as doutrinas. Não, a palavra que Paulo usa aqui é um conhecimento íntimo de relacionamento. Os não crentes não conhecem a Deus. Quem são os crentes? Eles conhecem a Deus. Eles têm um relacionamento com o Senhor Jesus. Eles podem dizer, hoje de manhã eu me encontrei com Deus. Nessa semana o Senhor falou comigo. Nessa semana meu coração se moveu para esse ponto. Deus me disse tal coisa. Eu tive a impressão disso. Em oração eu senti a presença de Deus. Terceira coisa, não obedecem ao Evangelho. Os não crentes, eles não obedecem. Não há obediência na vida deles. A vida deles é uma vida de autonomia. Eles fazem o que dá na telha, o que eles acham melhor. Não, eu vou fazer aquilo que eu acho mais aprazível para mim, aquilo que eu acho certo. E quando são confrontados com a Escritura, dizem, olha, a Bíblia diz isso, mas eu acho que é diferente. Sabe, nós não precisamos só crer no Evangelho, nós temos que obedecer ao Evangelho. E a obediência ao Evangelho é primordial para a salvação no fim dos tempos. Quem são os crentes, então? Os crentes obedecem ao Evangelho. Eles submetem ao senhorio de Jesus. Eles querem saber o que Deus tem para a vida deles. Como eu vivo minha solteirice? Como eu vivo meu casamento? O que eu faço com o meu trabalho? Como eu administro o meu dinheiro? Como eu trato os meus netos? Qual é o meu papel cuidando dos meus filhos? Como eu posso ser uma melhor dona de casa, melhor esposa? Como eu posso ser o melhor marido? Como eu posso ser um filho melhor para os meus pais? Eles têm interesse em saber como eles podem obedecer melhor a Jesus. Então, nesses dois contrastes, nós temos quem são e quem não são e quem são os crentes. Mas também nós temos o destino dos não crentes e o destino dos crentes. Paulo revela a mesma coisa. Primeiro, Paulo diz que há tribulação, versículo 6. Eles serão atribulados. Os crentes, os não crentes, os ímpios, sofrerão tribulação. E aqui, os teólogos vão pensar o que quer dizer exatamente isso, o que pode ser que quer dizer. Mas provavelmente, aqui é uma interpretação que eu tenho, outros teólogos têm comigo, é que no auge da grande tribulação, nós seremos arrebatados com Jesus. E nós sofreremos o alívio da grande tribulação. Sabe como foi Israel no deserto? Israel no Egito? O Egito sofria as pragas, estava acontecendo ao mesmo tempo, mas Israel era aliviado no meio daquilo. Então, em algum momento, quando a grande tribulação começar, Jesus vai arrebatar a igreja vai ser arrebatada. Agora vai ficar, mas a igreja... A igreja será arrebatada. E quando o pau comer mesmo, fim dos tempos, que em Apocalipse ele vai dizer que as taças da ira de Deus são derramadas. Quando Deus derramar a sua ira, óbvio, meus irmãos, Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, não fomos preparados para a ira, somos preparados para a salvação. Quando Deus derramar as taças da ira de Deus, o auge da grande tribulação, os ímpios irão sofrer, a tal ponto que a Bíblia diz que eles irão procurar a morte e não encontrarão.
Eles vão dizer, por favor, alguém me mate, alguém dá o fim na minha vida, e não vai ter como morrer. A tribulação vai ser tamanha que não vai ter como ser salvo. Em contrapartida, os crentes têm o quê? Alívio. O Senhor Jesus os tira. A ira começa a descer, os crentes são levados ao céu e os nossos corpos são transformados. De repente, pessoas que foram mortas, assassinadas, esquartejadas e creram em Jesus, eles começam a ter o corpo revigorado. Pessoas que estavam doentes, enfermas, têm o seu corpo transformado, e nós somos levados para cima, e nesse subir, o nosso corpo é glorificado, e o Senhor Jesus vem descendo do céu, e a Bíblia chama isso de parousia, o encontro no ar. A palavra arrebatamento no grego é parousia, é o encontro. Nós nos encontramos com Jesus, ele está vindo com seus anjos e os santos que estão no céu, e nós estamos subindo ao céu, e nosso corpo sendo transformado, e de repente nós nos encontramos com Jesus, e a ira de Deus sendo derramada na terra. E nós que tínhamos sofrimento, a minha perna quebrada com a placa aqui que dói sempre, de repente aquela dor passa, o meu osso é restaurado completamente. Todas as nossas debilidades, as nossas dores são transformadas, nosso corpo é glorificado, e nós temos alívio. Toda pressão, toda guerra, toda falta de dinheiro, toda tribulação, ela é passada. Agora não importa mais. Em contrapartida, a linguagem simbólica de fogo, destruição. O cara disse, não, Deus nunca mais vai inundar o mundo. Aí o Rafa falou, vai mandar fogo. Deus não vai inundar mais o mundo, mas ele vai mandar fogo. Uma linguagem brutal, de destruição, de poder, de destruição, de queimar, de consumir algo. O céu vem descendo e o fogo de Deus vem sobre o mundo que não obedeceu ao Evangelho. Eu sei que isso parece meio vintage de nossos dias dizer isso. Porque nos nossos dias nós não podemos dizer que as pessoas vão para o inferno, mas naquele dia nós diremos que as pessoas irão para o inferno. Nós veremos o fogo descendo do céu, o mesmo Jesus morto na cruz em paz, virá em ira no fim dos tempos. Mas no contrário do fogo, da tribulação, nós teremos paz. Nós estaremos em paz. Então eles serão lançados no inferno, é o que Paulo diz. Serão lançados no inferno e os crentes irão para onde? No céu. Paulo vai dizer, nós nos encontraremos com o céu, e o céu começa a descer, e nós estaremos no céu com Jesus. Então eles serão banidos da graça. É muito forte isso. Não haverá mais graça. Me perguntaram esses dias na caixinha, até quando Deus vai salvar? Até Jesus voltar. Quando Jesus voltar, não tem mais graça. Imagine isso. Não haverá mais, eles estarão apartados da face de Deus. Cara, tipo assim, se a gente acha que o nosso mundo hoje é mau, e Deus ainda assim, ele contém a maldade. Imagina quando Deus diz assim, não, agora vai. Agora vem tudo. Agora toda desgraça, todo sofrimento cai sobre o mundo. A face graciosa de Deus não estará mais voltada para eles. Não haverá salvação naquele dia. O dia de salvação é hoje. O dia de crermos é hoje. O dia de obedecermos o Evangelho é hoje. Naquele dia não haverá mais salvação. Mas aqui nós teremos a face de Deus. A gente estava lendo sistemática indo para lá, né? A visão suprema que o ser humano vai ter na eternidade é ver a Deus. É enxergar a Deus. Toda a graça de Deus. Deus fala para Moisés, eu farei passar diante de ti a minha graça e a minha misericórdia. Mas eu colocarei aqui você na fenda da rocha, porque você não pode ver a minha face. Porque quem ver minha face morrerá. Mas naquele dia, nós veremos a face de Deus. Que loucura isso. Perdeu a chance de dar uma glória a Deus bem. Por último, serão banidos da glória. Quanto a graça diz respeito da salvação, a glória diz do poder de Deus. Eles não terão mais o poder de Deus para eles. Eles serão condenados para sempre. Enquanto eles são banidos da glória, nós somos restaurados da glória. Versículo 10 diz assim, quando ele vier naquele dia, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isso inclui vocês, os que creram em nosso testemunho. Ou seja, nós participaremos da glória do Senhor Jesus. Nós veremos a glória dele, estaremos com ele, participaremos da sua glória, do poder abundante de Deus em transformar o mundo. Nós estaremos lá quando Deus falar, tudo que era antigo se passou, agora faço nova todas as coisas. Enquanto haverá novas coisas para nós, para os ímpios haverá sempre a mesma coisa. Como diz Isaías, para o ímpio não há paz. Paulo diz no versículo 10 duas formas de nós encararmos isso aqui. Primeiro, admiração. Não sei você, mas ouvindo isso, você ficou admirado?
pensando no nosso futuro, pensando no que nós teremos no futuro. Os sofrimentos parecem até pouco diante daquilo que nós veremos no futuro. Da visão tão clara que vai ser a glória de Deus. Paulo quer que nós ficamos admirados com isso. Que os nossos olhos se foquem nisso. Mas também Paulo quer que nós tenhamos fé. Porque ele diz, aqueles que creram nisso. Aqueles que creram em nosso testemunho participarão. Como está a sua fé? Você crê nessas verdades? O seu coração está ansiando por elas? A sua esperança está nessas verdades? A sua vida está baseada nisso? Por causa disso aqui, homens e mulheres vendiam tudo quando a igreja começou. Por causa disso aqui, eles viam seus filhos sendo comidos por feras no Coliseu e não temiam. Os seus corpos eram inflamados à noite em Roma para iluminar a cidade. Eles estavam felizes, porque eles sabiam que tinham um lar celestial muito melhor do que eles tinham ali. O Estado Islâmico colocou, em 2015 e 2016, um vídeo de vários cristãos sendo degolados na praia. Degolados na praia. Vários líderes, pastores. E enquanto eles degolavam, uma live no YouTube, depois caiu, mas esse vídeo você acha que até consegue acessar ainda. Degolavam os líderes cristãos ali. A praia, que era meio esverdeada, ficava vermelha de sangue. Então, as igrejas da Síria escreveram uma carta. A carta dos perseguidos, se eu não me engano, é o nome dessa carta. Tem disponível na internet. E ela termina dizendo assim: vocês podem tirar o nosso nome deste mundo, mas não tirarão o nosso nome do livro da vida. Nós podemos sofrer, podemos morrer, podemos passar por poucas e boas aqui nesse mundo, mas no céu nós estaremos livres. Por último, Paulo vai dizer então que nós devemos vencer o desânimo orando. Tudo coisa contracultural. Crescer espiritualmente, confiar em uma promessa melhor e orar. Orar. Paulo mostra que essa esperança da vinda do Senhor Jesus, em meio ao caos que nós passamos hoje, ela deve nos conduzir à oração, nada mais. Porque Paulo diz, ore enquanto sofra, enquanto você sofre. Por isso também não cessamos de orar por vocês. Paulo estava orando, e eu pergunto para você, o que você faz quando você sofre? Qual é a primeira coisa que você faz? Você ora? Ou você reclama? Você se põe de joelhos, Senhor, agora eu preciso de algo sobrenatural, eu não tem nada que eu possa fazer. Eu preciso da oração, eu preciso falar contigo, eu preciso da tua mão agindo. A oração é o meio pelo qual nós ouvimos a voz de Deus, falamos com o Senhor e recebemos o livramento também. O sofrimento deve nos levar a Deus. Se o sofrimento te fez orar, ele já tem um valor já. Se ele te levou a orar mais, a buscar mais, a clamar mais, você já cresceu em meio ao sofrimento. Deus está pronto para ouvir os nossos sofrimentos e as nossas dores, porque a Bíblia diz que Ele é um Pai, Pai nosso que está nos céus. Ele é um Pai que está próximo de nós. Você não tem noção disso que eu estou falando. O Deus do universo, que criou todas as coisas, Ele inclina o seu ouvido paterno para te ouvir. No sussurro do seu coração, Deus está inclinando o ouvido, como se Ele fosse um pai dócil, que se abaixa aos olhos do seu filho e diz, filhinho, fala de novo. Repete o que tu pediu, o papai ainda não entendeu. E se Deus é o nosso pai, nós podemos pedir. O Heitor, o Zé, que ele não pede para nós, Amanda, a Miriam, não pede para nós, assim, Deus, pai, talvez, se fosse possível, eles vêm, não, me dá, quero água, quero comida, quero mamar. Pai, faz isso para mim. Nós devemos dizer para Deus, Deus, dá um pouco da tua graça agora. Dá um pouco da tua glória. Me tranquiliza no meio. Traz a tua paz aqui. Paulo também diz que nós devemos orar primeiro enquanto nós sofremos. Segundo, orar por poder espiritual. Ele diz, pedindo que o nosso Deus nos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito. Um crente cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, ele vence qualquer dificuldade. Não tem, cara. Se você estiver cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, no poder de Deus, você vence tudo. No poder de Deus você atravessa o fogo. No poder de Deus você vence os leões. No poder de Deus você é derrubado num poço, vendido pelos irmãos, e depois se torna príncipe no Egito. Quando você está debaixo do poder de Deus, você vence. O sofrimento vai nos esgotar emocionalmente, vai nos derrubar fisicamente.
Psicologicamente nós estaremos perdidos, mas se nós tivermos poder de Deus, é como o nosso celular. Com pouca bateria nós ligamos a tomada e ele é recarregado. Se você passa por sofrimento, ore, 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 peça poder. Deus, neste momento eu quero poder espiritual. Eu preciso de ti. Terceiro, ore pelo motivo certo. Ore pelo motivo certo. O que Paulo termina dizendo aqui no versículo 12? A fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado. Caramba, não é a fim que você construa um império, não é a fim que você tenha só um livramento, mas é que Jesus receba a glória. Senhor, cura agora para que o teu nome seja glorificado. Me tira desse sofrimento para que o teu nome seja glorificado. Eu quero viver para a tua glória. Eu quero ver a tua glória acontecendo. O sofrimento deve glorificar o nome de Jesus. E se ele não glorifica a Deus, ele é um sofrimento fracassado. As nossas vidas são feitas para glorificar o nome de Jesus. Eu e você fomos criados para isso, chamados para isso. Deus não foi pego de surpresa em nenhum momento. A história está caminhando para isso. A história está caminhando para que todo seja glorificado no nome de Jesus. 5 coisas que estão caminhando para a glória do Senhor Jesus hoje, agora. Primeiro, a história do mundo. Não é cíclica. Ela está avançando a Jesus. O mundo está indo em direção ao dia da glória. O dia que Jesus virá. A história humana está nas mãos dele. Ele domina sobre tudo, sobre todos, sobre impérios, sobre poderes, sobre tudo. E nada neste mundo acontece fora da mão do Senhor Jesus. Ele domina sobre a história e a história está caminhando para a sua glória. Em segundo lugar, a igreja. A preocupação máxima do povo de Deus é ver o nome de Jesus sendo glorificado. A igreja caminha para a sua glória. Nós estamos pregando, cantando, ceiando, estando em comunhão para a glória de Deus, para ver o nome de Jesus sendo glorificado. Todas as nossas forças devem ser investidas não para lidar com ímpios, mas para glorificar o nome de Jesus. Se nós lidamos com ímpios, com malditos, é para a glória do Senhor Jesus. Se nós temos que expulsar pessoas abusadoras, é para a glória do Senhor Jesus. Se nós temos que lidar com pessoas más, é para a glória do Senhor Jesus. Se nós vamos avançar, é para a glória de Jesus. É tudo sobre Jesus. Não é sobre Angar, não é sobre Alexandre, não é sobre ninguém de nós, é sobre Jesus. A igreja caminha para a glória dele. Terceiro, louvor. Toda a criação está sendo direcionada para louvar o nome do Filho. Haverá um momento em que os anjos, os homens, de todas as tribos, raças, nações e línguas estarão diante do trono do Cordeiro, que tem aparência de morto, mas está vivo. Então os anciões jogam suas coroas, os seres celestiais, que tem a cara de uma águia, a cara de um leão, a gente não sabe o que é aquilo, eles começam a louvar o nome de Deus, os anjos louvam o nome de Deus, os homens louvam o nome de Deus, e no fim da história, todos os seres humanos louvam o nome do Senhor Jesus. Nós estamos caminhando para que o nosso louvor hoje seja uma mimética, uma imitação. Quando nós cantamos aqui, é uma imitação daquele dia. Uma imitação da glória do louvor que vai acontecer no final. Jesus é digno de mais do que nós damos aqui. Muito mais. Nós deveríamos cantar mais, louvar mais, exaltar mais, porque Ele é digno. Quarta coisa, o serviço está caminhando para a glória do Senhor Jesus. Todo o nosso serviço, todo o nosso labor é para a glória dEle. Tudo que nós fazemos aqui, quando nós nos doamos financeiramente, doamos a nossa vida, é para a glória do Senhor Jesus. Quando nós lidamos com aquele abusador e com a esposa dele, e que eu tenho certeza que ele ouve nossos sermões, então é bom a gente dizer isso, que encontramos lá a mãe dela, chorando em lágrimas, dizendo graças a Deus ela se divorciou dele. Ele saiu da cidade. Ela está livre, chorando, ela falando isso. Essa menina pode não estar nos ouvindo hoje, mas talvez o abusador esteja nos ouvindo. Talvez ele esteja nos ouvindo. E para que ele saiba, o Senhor Jesus é honrado no que nós fizemos com ele. Quinto e último lugar, as nossas vidas. As nossas vidas estão caminhando para a glória do Senhor Jesus. O alvo supremo do que nós devemos ter como cristãos é glorificar o nome de Jesus. Eu e você fomos criados para a glória de Deus. Nossos dons, nossos talentos, nosso dinheiro, nossa vida, nosso ar deve ser tributado em louvor a Deus. O alvo principal da nossa existência é louvar o nome de Deus. O nosso trabalho, o que nós fazemos, deve espelhar a fama de Jesus. Quando nós falamos de glória, nós falamos de fama. Fazer o nome de Jesus famoso no mundo.
fazer com que Jesus seja mais famoso na nossa cidade, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa casa, fazê-lo famoso, conhecido. Nossas vidas servem para isso. Fique de pé. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele irá reinar fisicamente neste mundo. Ele irá instituir o seu reino aqui. Não haverá saída para aqueles que não obedecem ao Evangelho, para aqueles que se rebelam contra ele. Não haverá saída. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. O Senhor Jesus vai reinar neste mundo. Os ímpios receberão a sua paga. Os malditos serão condenados. Os maldosos que odeiam a igreja serão punidos. Aqueles que amam o Senhor Jesus verão a sua glória. Todo sofrimento cessará, toda dor acabará. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra poderosa, poderosa que nós ouvimos aqui. É a tua palavra, Senhor. É a tua glória. É o teu povo reunido por louvor do teu nome. Nós te exaltamos. Nós trazemos louvor a ti. Vamos juntos, orem comigo, orem, glorifiquem o nome do Senhor Jesus. Nós queremos vê-lo, o teu nome aqui sendo exaltado, Senhor. Nós queremos ver o Senhor sendo exaltado aqui em nosso meio. Nós queremos ver a tua glória aqui, Senhor. Nos abençoa, nos dá mais de ti, mais do teu nome, mais do teu poder, Senhor. Nós não podemos viver a nossa vida sem que o teu nome seja glorificado. Nós não podemos olhar para os nossos sofrimentos e pensar em nós mesmos, senão na glória do teu nome. Nos ajuda, Senhor, a vencer as dores, o desânimo, pelo poder da tua palavra. Nós queremos ver o teu reino vindo. Venha o teu reino sobre nós. Abençoa os nossos irmãos que não puderam estar aqui nessa noite, que porventura tiveram outros compromissos. Abençoe também a Sami, o Heitor que está em casa. Guarde a vida dele, Senhor. Te livre ele de toda doença. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso. Nós vamos cantar agora aqui, Senhor. Nós vamos ceiar agora aqui. Nós vamos usar o nosso dinheiro para a tua glória, Senhor. Nos abençoa, nos surpreende aqui, Senhor. Faça presente em nosso meio. Que não seja só louvores, não seja só palavras cantadas, mas